Shalom, comunidade. Estou passando aqui para deixar uma mensagem para vocês, a minha querida comunidade fraterna. Não poderia deixar de trazer uma palavra ainda nesta noite. Sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, em que muitos estão pensando que é o fim, outros cientes de que este não passa do princípio das dores, assim acreditamos. Alguns estão olhando para o lado, outros estão olhando para trás, alguns estão olhando para frente e não vendo nada, poucos estão olhando para cima na esperança de encontrar uma resposta. O fato é que estamos vivendo tempos difíceis, eu diria tempos de destruição, porque há tempo para tudo. E quando digo isso, digo baseado naquilo que a Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, diz, quando estima que nesses dias mais de 25 milhões de trabalhos serão destruídos. Estaremos vivendo também um colapso na estrutura mundial da saúde. Estamos vivendo um colapso no sistema econômico mundial e todo o caos como consequência desses colapsos. Esse cenário é um cenário muito propício para que muitas pessoas sejam enganadas. E aí está a minha preocupação, de que vocês não sejam enganados acerca de algumas questões. Porque nesse tempo em que corações estão fragilizados, amedrontados, desesperançados, é que surgem no meio de tudo isso os que sabem tudo, os gurus, os ungidões e os charlatões, porque assim não dizemos. Aqueles que dirão para você que Nostradamus previu estas questões, outros que se basearão em profecias cristãs mal interpretadas, alguns recorrerão àquilo que a indústria profética de Hollywood tem produzido nos últimos tempos. É óbvio que eu estou satirizando, é uma ironia. Alguns dirão até que Bill Gates foi capaz de prever essa pandemia. Mas o que mais me preocupa realmente, no meio de tudo isso, são aqueles que ainda insistem em lotar as suas megas igrejas, suas megas construções, na intenção de que os seus recursos não cessem, com a promessa de que a fé, esta fé que não percebo desta forma e não entendo desta forma pelo Evangelho, é suficiente para nos prevenir, imunizar o nosso organismo com relação ao coronavírus. O que eu posso concluir inicialmente é que, independente de que a besta tenha surgido e se instalado, não estou aqui para fazer nenhuma interpretação escatológica, o fato é que estes são tempos propícios para que alguns se façam de bestas, outros façam o papel de bestas mesmo, né? E outros tantos fiquem bestificados à procura de uma resposta, encontrando diversas respostas, fazendo delas as suas verdades. Mas o que a Igreja de Cristo diz? O que a Igreja pensa? O que essa Igreja declara? Bom, a palavra nos diz lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus falando com os fariseus e saduceus, ele diz que o homem é capaz de prever os sinais, alguns sinais do tempo, diríamos assim. Quando é verão, inverno, as estações do ano, e até mesmo, por que não dizemos, diante de alguns recursos tecnológicos que dispomos, somos capazes de prever até alguns fenômenos naturais acontecerem, terremotos, por exemplo. Mas o fato é que Jesus estava dizendo que, muito embora fossem capazes de prever todas essas questões, eles eram incapazes de perceber os acontecimentos relacionados à vinda de Cristo. Então, eu poderia dizer, inicialmente, que a maior parte das pessoas estão escutando que o coronavírus está chegando, e muitos estão se escondendo, muitos estão se prevenindo da forma como podem, isso é correto, não estou dizendo que não é, mas dando uma importância tremenda. Mas quantos, na verdade, hoje estão se preocupando quando falamos que Cristo está voltando? São esses sinais que Jesus está falando. A vinda do Filho do Homem é um fato,
assim acreditamos, mas muitos estão considerando como uma ficção cristã, uma ficção bíblica, e outros podem dar a palavra que quiser. Não estou dizendo que o coronavírus não é algo que seja preocupante, de fato é, e nós precisamos estar atentos a todas as orientações dadas pelas organizações de saúde, pelo governo e por aqueles que estão, nesse exato momento, tendo a responsabilidade de organizar da melhor forma possível o controle desta pandemia. Mas quero aproveitar a oportunidade para dizer para você que estas coisas, nesse exato momento, como podem ser percebidas, estão fora do nosso controle. Nem mesmo no governo e as organizações governamentais e as organizações de saúde vão conseguir barrar que milhares de pessoas sejam contaminadas. Mas eu diria que uma das maiores catástrofes que nós poderíamos perceber nesses últimos dias, e esse texto lá de Mateus, no capítulo 16, ele fala muito bem sobre isso. Ele fala de tempos em que haveria perseguições, ele fala de tempo em que haveria a falta de amor, ele fala de guerras, ele fala de reinos contra reinos, nações contra nações, ele fala de uma coisa que eu consideraria uma das piores: a falta de amor ou a frieza do amor no coração da humanidade no fim dos tempos. Então, eu poderia então dizer que esta sim é uma das maiores catástrofes que poderiam acontecer nesse exato momento. E pedir à comunidade cristã fraterna que esteja atento a isso. Faça o seu melhor pelo seu próximo. Procure ajudar da melhor forma. Se é ficando em casa, sim, mas se você puder fazer algo a mais do que isso, obviamente mantendo a sua integridade física e a sua saúde, faça e não deixe de fazer, porque nisso também consiste a prática do Evangelho. Amém? E para finalizar a minha palavra nesta noite, eu quero dizer que este, assim como diz o texto, é o princípio das dores. Essas coisas estão descritas na palavra, estão relatadas na palavra do Senhor. Mas eu quero dizer que esse princípio das dores se refere a um parto, às dores de um parto. E se é um parto, significa que tem alguém nascendo. E quem está nascendo em meio a essas dores? A igreja. E quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando da igreja enquanto fenômeno social histórico. Eu estou falando de uma igreja que nasce no coração de Deus, uma igreja que nasce da água, uma igreja que nasce do Espírito, uma igreja que nasce com o objetivo de ser um instrumento de Deus no mundo. Esta igreja é uma igreja que não retrocede. Esta igreja é uma igreja que, independente das calamidades, independente das tragédias, independente das perseguições, essa igreja avança sendo um instrumento de Deus para perpetuar o seu amor e transmitir a sua mensagem de esperança ao povo. Então, eu gostaria que você se unisse a mim na transmissão de uma mensagem de fé, na transmissão de uma mensagem de esperança, e não na transmissão de uma mensagem de destruição tão somente, de estar falando de doença, estar falando do vírus, levando às vezes informações equivocadas, estatísticas equivocadas, levando pânico, assustando as pessoas, porque o Evangelho já previa estas questões, mas também previa que estaria do nosso lado aquele que está no controle de todas as coisas. Então essa igreja é uma igreja que acredita que este não é o fim de todas as coisas, pelo contrário, é o começo de muitas coisas relacionadas à palavra. É assim, Deus está no controle de tudo e Ele é capaz de fazer deste caos o princípio da ordem, Ele é capaz de fazer de uma aparente destruição o princípio de um renascimento, Ele é capaz de fazer das tribulações uma oportunidade de crescimento, e a igreja, quando está apoiada nesta palavra, ela é uma igreja que entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, eu diria que independente de tudo aquilo que está acontecendo, não é um tempo de morte, mas é um tempo de vida. É um tempo de acreditarmos na vida.
é um tempo de lutarmos pela vida, é um tempo de levarmos uma mensagem de vida. E esta é a mensagem que eu gostaria de dizer para você. Independente das tempestades, continue tendo um bom ânimo, porque aqueles que possuem um bom ânimo, estes vencem o mundo. Tenha bom ânimo. Nós passaremos por esta crise e sairemos dela em nome de Jesus. Muito obrigado, tenha uma boa noite e naquilo que precisar, faça contato. Estamos aqui para ajudar naquilo que pudermos. Essa é a minha mensagem. Um forte abraço. Shalom.